dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 1 Crônicas, capítulo 24. O serviço dos sacerdotes. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos. 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial, mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeioaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jesqueel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamu, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maasias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassados deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. O restante dos levitas. Estes foram os chefes dos outros levitas. Dos descendentes de Amrão, Subael. Dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos. Dos descendentes de Izar, Selomote. Dos filhos de Selomote, Jaate. Dos descendentes de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro e Jecameão o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. Dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Os descendentes de Merari, por Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. De Quis, Jerameel. E foram estes os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote.
Esses foram os levitas de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. 1 Crônicas, capítulo 25. Os músicos. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob sua supervisão e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai Jedutum, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Ozir e Emaziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus havia de torná-lo poderoso, e Deus deu a Omã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais, quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sorte entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 10ª para Simei, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 11ª para Azarreel, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 12ª para Asabias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 14ª para Matitias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes. Eram ao todos 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 21ª para Otir, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 22ª para Gidalte, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 23ª para Maaziote, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 24ª para Romantiezer, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. 1 Crônicas, capítulo 26. Os porteiros. Esta é a relação dos grupos dos porteiros. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primeiro, Gediel, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, e Elioenai, o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías, o primeiro, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom.
Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes na família de seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Elzabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Oza, o Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo mais velho, Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles. Eles cumpriam tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias. Então lançaram sortes para seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta do sul saiu para Obed-edom, e a do depósito para seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salequete, na rua de cima, saiu para Supim e Oza. Os guardas picavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio e a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari. Os tesoureiros e outros oficiais. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeieli e seus filhos Etã e Joel, seu irmão. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Amrão, de Izar, de Hebron e de Uziel. Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi pai de Jeraías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicri, o trisavô de Selomote. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos depósitos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Izar, Kenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e seus parentes ficavam responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo, eram 1.700 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Jerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazar de Gileade. Jerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade, e na metade da tribo de Manassés. 29 de abril. Hoje nós vamos falar sobre sorteio. Conforme o que vemos registrado em 1 Crônicas 24:5, nós podemos perceber que os hebreus tinham o costume de tomar decisões por sorteio. Eles criam que Deus dirigia o resultado, assim como controlava todos os outros aspectos da vida, conforme está escrito em Provérbios 16:33. Não temos certeza de como eram os objetos usados para fazer o sorteio ou de como as decisões eram determinadas naquela época. A Bíblia, porém, registra o uso dessa prática em muitas ocasiões importantes. Por exemplo, quando a terra prometida foi dividida entre as tribos, em Josué 14:2 mostra-se sobre esse tipo de sorteio. Quando Saul foi escolhido rei, em 1 Samuel 10:10-24 também informa isso, e quando foram designadas as funções dos sacerdotes em 1 Crônicas 24:5. Conforme o que lemos em 1 Crônicas 24, o alvo de Davi era dividir as tarefas dos líderes do santuário e líderes de Deus de maneira imparcial, ou seja, ele não gostaria de privilegiar algumas pessoas em detrimento de outras.
Embora esse método de tomada de decisões nos pareça aleatório demais, tratava-se da vontade do Senhor para o seu povo no período da antiga aliança. A última vez que se registra o uso de sorteio para alguma tomada de decisão é em Atos 1:26, quando esse método foi empregado para a escolha do discípulo que substituiria Judas Iscariotes, e em seu lugar foi escolhido Matias. Um versículo depois, o Espírito Santo veio habitar dentro dos fiéis, e nunca mais a Bíblia fala sobre o uso da sorte novamente. Hoje, nós temos o privilégio de nos comunicar diretamente com Deus, por meio da atuação do Espírito em nossa mente. Isto é, nós não precisamos mais lançar sortes ou utilizar qualquer outro método para consultar o Senhor, visto que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, nós podemos perguntar-lhe diretamente a sua vontade. Esse foi o propósito de Jesus ao morrer naquela cruz, que o véu se rasgasse e que nós tivéssemos acesso direto a Deus. Toda a humanidade agora pode falar com Deus, falar diretamente com o Senhor por meio do seu Santo Espírito. Se reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nosso espírito é vivificado e a partir de então, o Espírito de Deus, ele tem livre acesso dentro de nós. Você que é cristão, você que conhece a palavra de Deus, você que já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o privilégio de não mais precisar utilizar de artifícios, qualquer que seja eles, para consultar a vontade do Senhor. Em uma oração, através da sua oração, você pode perguntar qual a vontade do Senhor para a sua vida, para as decisões que você precisa tomar, e o Espírito de Deus dirá a você. Ele fala conosco nos dias de hoje. O Deus estará acessível a nós por meio de Jesus. Por causa de Jesus, nós temos o livre acesso ao nosso Pai. Por isso hoje, sempre tenha certeza no seu coração, o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Ore a Ele, converse com Ele e Ele dirá os desejos do coração de Deus para a sua vida. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo este devocional. Abre o seu entendimento espiritual agora, Senhor, para ver e entender que o teu Santo Espírito fala com essa pessoa, que em nome de Jesus, Senhor, que haja comunhão entre tu, Senhor, e esta pessoa, que essa pessoa seja despertada a orar mais, a falar mais contigo e que os seus ouvidos sejam sensíveis à tua voz. É isso que eu te peço nesse dia e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.